Graça e paz, meus irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim: Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Hoje eu quero falar sobre a escatologia especulativa, a escatologia de jornal, ou a escatologia que não tem base nas escrituras sagradas. Meus irmãos, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se não estiver embasado na palavra, pode refutar. Tudo que você ouve na internet acerca de revelações, de profecias, essas coisas todas, essa profetada que a gente vê aí na internet, você tem que passar isso no crivo da palavra. Se não tiver na palavra, então tem que ser rejeitado. Há um espírito de confusão nesses últimos dias, sabe? Tem muitos irmãos que, apesar de dizerem que são pré-tribulacionista, mas eles agem como pós-tribulacionistas. Os irmãos estão aí perturbados aí, sabe? Dizendo que, que vai ser reconstruído o templo primeiro, que o anticristo vai manifestar primeiro, que a igreja vai ver o acordo de paz, que a igreja vai ver terceira guerra mundial, que a igreja vai ver a guerra de Gog e Magog. Isso é coisa de pós-tribulacionista. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Olha aqui, ó, o texto que nós lemos aqui, ó. Já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça opera, ou seja, a plataforma para a implantação de um líder mundial está sendo montado diante dos nossos olhos. Isso aí é fato e a gente não pode negar isso. Mas o próprio chefão ainda não se manifestou. Por que ele ainda não se manifestou? Porque aqui o texto está claro. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um que agora o resiste é o corpo de Cristo, é a igreja. Esse um é o corpo de Cristo, é a igreja. Então ela, até que do meio seja tirada, ou seja, a igreja era precisa ser retirada do meio desse mundo para então cumprir o versículo 8. E então será revelado o iníquo. Aí ele só se revela após o arrebatamento da igreja. Então eu vejo irmãos aí dizendo que já vai ser reconstruído o terceiro templo. Como que vai ser reconstruído o terceiro templo se a igreja está na terra? E quem vai autorizar a reconstrução do terceiro templo é o anticristo. É o anticristo que vai mediar esse acordo aí para reconstruir o terceiro templo. É bem verdade que os judeus eles têm todo o material para a reconstrução do terceiro templo. Isso aí é fato. E isso a gente não pode negar. Eles têm todo o material para reconstruir o terceiro templo, que vai ser com material pré-moldado. Eles têm todos os utensílios que vai ser usado no sacrifício ali. Mas isso aí é só depois do arrebatamento da igreja. Isso aí é só depois que Jesus arrebatar a igreja. Aí o anticristo ele vai mediar esse acordo e ele vai autorizar a reconstrução do terceiro templo. Mas eu vejo irmãos aí dizendo que vai ser reconstruído agora o terceiro templo, porque não sei o que, e aí por aí vai. Essa escatologia de jornal, essa escatologia especulativa, que não é uma escatologia bíblica. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Eu quero até encomendar aos irmãos, está sendo realizado um seminário Batista Livre do SBL, está sendo transmitido na internet todo dia, às 9 horas da noite, essa semana todinha. Começou segunda-feira, hoje é quarta, hoje é o terceiro dia. Ontem foi uma palestra do Ciro Zibord. Foi uma verdadeira aula de escatologia. Mas muitos irmãos não gostam de ocupar o tempo com coisa sadia e fica vendo balela na internet, fica vendo heresia, fica vendo essas escatologia especulativa, fica vendo profetada, revelamento, essas coisas todas.
Isso perturba a igreja de Deus, isso traz confusão, isso é um espírito de confusão. Então, meus irmãos, vamos para as coisas certas, vamos para as fontes certas. Tem muita gente que está bebendo água na fonte errada. Tem muita gente que está bebendo água suja na internet, água amarga. Então eu recomendo vocês, assistam os vídeos do Seminário Batista Livre, entra lá no canal do Seminário Batista Livre e assista os vídeos ali, é uma escatologia sadia. Eu estou assistindo todos os dias. Começou segunda-feira e vai até sábado. Então, eu queria deixar esses esclarecimentos, porque tem muita gente perturbada com isso, sabe? Dizendo que já vai construir o terceiro templo, já vai... o anticristo vai manifestar com a igreja na terra. Isso aí é coisa de pós-tribulacionista, meus irmãos. Isso aí não é coisa de pré-tribulacionista, não. Sabe? Então vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa na internet, senão você vai ficar perturbado. Isso não edifica a igreja de Deus, isso aí só traz perturbação para a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos, né? Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do nosso Pai Celestial. O anticristo, ele só se manifesta depois do arrebatamento da igreja, isso é fato. Quem vai autorizar a reconstruir o terceiro templo é o anticristo, e ele ainda não se manifestou, portanto não tem reconstrução do terceiro templo com a igreja ainda na terra. O primeiro evento que vai acontecer na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja e não a reconstrução do terceiro templo. Isto é fato incontestável, isto é bíblico. Agora não fique por aí ouvindo escatologia especulativa, escatologia de jornal, escatologia de profetada e revelamento, porque isso aí só traz confusão ao corpo de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.